Pessoal, tá aí para vocês na tela. Nossa aula hoje vai ser sobre Petrópolis no período republicano. A gente já falou sobre Petrópolis no período imperial, já falou sobre a formação do povoado de Petrópolis, sobre a imigração, né, o desenvolvimento daquela região, a importância do caminho novo, né, no desenvolvimento da região de Petrópolis. Hoje a gente vai entrar aí na era republicana, tá bom? Tá aqui para vocês darem já uma olhadinha nos nossos slides. A gente vai falar sobre quando Petrópolis se tornou capital do estado do Rio de Janeiro, ponto assim central que eu tenho certeza que vai ser pedido na sua prova, tá? Provavelmente uma questão vai ser sobre Petrópolis como capital do estado do Rio de Janeiro, porque é um ponto marcante da história da cidade. E também um pouquinho mais aí sobre o desenvolvimento urbano, né, da cidade de Petrópolis aí nesse início de século XX, tá bom? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Petrópolis. Sou a professora Joana Fernandes e nós vamos iniciar aqui mais uma aula voltada para o seu concurso da CONDEP 2022, tá bom? Pessoal, antes de começar a nossa aula, deixa eu mostrar para vocês os nossos materiais. Você vem aqui no nosso site expressoconcurso.com.br, vai ter aqui a parte aqui, ó, concurso Petrópolis, ó, aqui, CONDEP. Clicou, vai abrir para você os materiais que nós estamos disponibilizando para o seu concurso. Tem aí conhecimentos gerais de Petrópolis, isso aqui para todos os cargos, nível médio, superior, fundamental, todos os cargos vai estar caindo aí esse conteúdo. E temos português e matemática, mas o nosso português e matemática é voltado para os cargos de nível fundamental completo e nível fundamental incompleto, tá? Que o conteúdo é o mesmo, então você adquirindo aí você vai poder estar treinando para a sua prova, esse material em PDF de questões comentadas. Você pode estar adquirindo os 3 materiais separadamente ou, se você quiser comprar os 3 de uma vez, nós estamos oferecendo aqui um super combo com desconto. Você vai estar pagando aí R$45 nos 3 materiais aqui, através desse link, ok? E também não esqueça que aqui no nosso canal, né, no nosso site, você pode clicar em download para ver um pedacinho do nosso material, ter uma amostra grátis aí do material, antes de você adquirir, para você ter aí uma provinha, né, da qualidade do nosso material, ok? E aproveitando que nós estamos aqui nos nossos recados, deixa eu mostrar para vocês aqui o nosso Instagram, @expresso_concurso e @prof. Joana Fernandes. Segue a gente lá no Instagram para estar aí se mantendo atualizado dos concursos que estão saindo pelo Rio de Janeiro afora, tá bom? Vamos então para a nossa aula. Na última aula a gente falou sobre o período imperial, da importância de Dom Pedro II, né, para a cidade de Petrópolis, né, como ele era presente, como a família imperial era presente, né, em Petrópolis. Porém, a gente sabe que em 1889, tá? Esse é o marco temporal. Deixa eu ver se eu consigo anotar aqui no cantinho, tá? Só para a gente tomar nota e ter isso em mente, tá? Em 1889 acabou o Império, né? Foi o fim do Império. Foi proclamada a República, né, no dia 15 de novembro de 1889, e o Dom Pedro II foi convidado coercitivamente, né, podemos dizer assim, a se retirar do Brasil, né? Então ele, juntamente com a sua família, foi enviado para um exílio, né, na Europa, onde ele foi, ali ele terminou seus dias, tá? Ele não retornou para o Brasil mais. E aí, quando a gente sabe que Petrópolis, né, a história de Petrópolis, você que está comigo até agora, sabe que está totalmente ali atrelada ao Império Brasileiro. Dom Pedro I, que se encantou por aquelas terras, depois ele foi embora, o Dom Pedro II depois acabou, né, assumindo essa posição em Petrópolis, construindo o seu Palácio de Verão, né, com o plano ali do Paulo Barbosa, né, do Major Kuller, fez todo um programa ali de povoamento com imigração alemã, né, imigração portuguesa, italiana, francesa, mas principalmente alemã, e foi desenvolvendo aquela região. Em Petrópolis durante 6 meses todo ano era a capital do Império, porque era onde a família imperial residia, né, durante um período aí aproximado de 6 meses do ano, tá? E isso fez com que Petrópolis se desenvolvesse, se tornasse extremamente importante, urbana,
né, atraísse turismo, atraísse visitantes importantes do mundo inteiro, construção de muitos hotéis, enfim, desenvolveu bastante a região. Porém, quando acaba o Império, né, que a gente acabou de ver aqui, em 1889, fim do Império, ficou uma dúvida no ar, né? Qual é a dúvida? O que vai ser de Petrópolis, né? Porque agora não é mais o imperador que está lá, né? Quem está no poder agora são os republicanos. O primeiro presidente da República foi o Marechal Deodoro da Fonseca. A gente sabe que a nossa república, a primeira república, foi uma república militar, né? De vários presidentes militares. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele está, né, no poder, e aí surgiu em Petrópolis uma grande insegurança. O que vai ser? Será que Petrópolis vai continuar sendo tão importante assim, né? Será que os republicanos não vão querer de alguma forma apagar Petrópolis, né? Diminuir a importância de Petrópolis, levar Petrópolis para o esquecimento por conta dessa associação entre Petrópolis e o Império, né? Então havia todo esse medo, essa insegurança sobre esse novo momento político do Brasil. Mas, gente, não foi isso que aconteceu, tá? Já começo daqui falando que Petrópolis vai ser tão importante para o Brasil, né, na República quanto foi no Império. Ela vai ganhando a mesma importância, ela vai ser tão relevante quanto para os presidentes da República, quanto foi para o imperador. A gente vai falar um pouquinho, começar a falar um pouco sobre isso nessa aula, tá bom? Vamos lá. Como é que ficou a administração de Petrópolis durante o período republicano? Ó, as funções administrativas passaram a ser exercidas por intendentes, tá? Nomeados pelo governador do estado até 1892, tá? Então, até 1892, ou seja, um período de 3 anos, Petrópolis foi administrada por intendentes, pessoas que eram nomeadas por quem? Pelo governador do estado, do Rio de Janeiro, tá bom? Que iam lá e administravam a região pelo período que fosse determinado. Depois, ela passou a ser governada pela sua Câmara, tá? A partir de 1892, a Câmara Municipal ficou a cargo da administração de Petrópolis. E isso persistiu até 1916, a gente vai ver daqui a pouco, que foi quando a Prefeitura Municipal de Petrópolis foi criada, e aí Petrópolis passou a ter prefeitos, tá? Na sua administração. A gente vai chegar ali na frente nesse assunto. O que é que houve assim de diferente durante esse período aí de transição, né, que a gente vai falar entre o Império e a República? A mudança de nome de ruas, tá? Foi uma preocupação, primeira preocupação dos governos republicanos em relação a Petrópolis foi ressignificar a história da cidade, foi mudar o nome de algumas ruas para atender, né, para apagar um pouco aquela memória do Império que estava tão forte ainda dentro da cidade de Petrópolis. Então houve uma mudança de nomes. Vamos dar uma olhada nos nomes de algumas ruas? Professora, pode pedir isso em prova? Pode. Então é bom a gente estar atento a esses detalhes, tá bom? Ó, a Rua do Imperador passou a se chamar Avenida 15 de Novembro, tá? A Rua da Imperatriz passou a se chamar Avenida 7 de Setembro. Olha só datas cívicas, estão vendo? A Rua Princesa Isabel passou a se chamar Rua 13 de Maio, por conta da abolição da escravatura em 1888. A Rua de Bourbon passou a se chamar Rua João Pessoa e depois Nelson de Sá, né? A Rua de Joinville passou a se chamar Rua Ipiranga. E a Rua Dona Francisca passou a se chamar Rua General Osório. Então essas foram mudanças de rua, né, que houveram na cidade de Petrópolis durante o início da República, tá bom? Vamos falar agora desse evento, que é o evento chefe. Se fosse para resumir essa aula num evento histórico, seria nesse, porque é um evento histórico muito importante para o Rio de Janeiro, para o Brasil, e que vai repercutir diretamente na cidade de Petrópolis, tá? Que foi a Revolta da Armada. A Petrópolis, durante um período, se tornou a capital do estado do Rio de Janeiro. Esquece um pouco a imagem e olha para mim agora, olha só.
Quem era a capital do estado do Rio de Janeiro nesse período, né? Final do século XIX, início do XX. Era Niterói, tá? Niterói era a capital do estado. Porém, e o Rio de Janeiro é a capital do Brasil, certo? E Niterói é a capital do estado do Rio de Janeiro. O que aconteceu em 1893? A Marinha, não vou dizer nem que foi um grupo, foi bem concentrado, né? A Marinha do Brasil, né? A Marinha, ela estava insatisfeita com a maneira como o Exército estava conduzindo o governo brasileiro. Vocês sabem, voltando, já acabei de falar isso, vou falar de novo. Nossa república foi feita por militares, tá? A nossa primeira república, ela é marcada por governos militares. E assim, a Marinha, o Exército, enfim, eles todos participaram dessa transição para a República. Só que na hora de repartir o poder, o Exército monopolizou o poder e a Marinha ficou de lado e não gostou da ideia de ficar de lado. Então a Marinha se voltou contra, né, o governo brasileiro, no caso, maciçamente composto pelo Exército. E aí houve uma guerra, tá? Houve um confronto armado. Foi uma revolta armada. Baía de Guanabara teve bombardeios, tá? Entre a Marinha bombardeando o Rio de Janeiro, tá? Por quê? Qual era a pauta? Poder, queria poder, tá? Brigando por poder. E ali nessa guerra ali que aconteceu na Baía de Guanabara, houve essa guerra, houve um rompimento de comunicação entre Niterói e Rio de Janeiro. Que ali no meio, entre Niterói e Rio de Janeiro, né, ali na Baía de Guanabara, o bicho estava pegando. E aí ficou muito difícil manter a capital do estado do Rio em Niterói. Então, o que eles fizeram? Botaram a capital em Petrópolis provisoriamente. Então, provisoriamente, durante o período ali daqueles conflitos, até que tudo se resolvesse, eles pegaram a capital do estado e alocaram em Petrópolis, tá? A sede da capital do estado do Rio de Janeiro. Então, em 1893, acontece a revolta armada. Ela não foi uma coisa rápida, tá, gente? Ela, olha, se estendeu, tá? Em 1894, o governo foi transferido de Niterói para Petrópolis, tá? Então, nesse período aí, entre 1894 vai até 1902, Petrópolis se torna a capital do estado. É um período de 8 anos em que Petrópolis foi a capital do estado do Rio de Janeiro. Gente, isso não cai em prova, isso despenca. Tá? Isso é um tema muito relevante para a prova. Então, se atenta a esses detalhes, tá? O José Tomás Porciúncula, olha que nome bonito, ele era o governador, tá, do estado do Rio, tá? E ele permaneceu com seu governo em Petrópolis. Só foi retornar para Niterói em 1902, tá? Então foi aí 8 anos em que Petrópolis permaneceu como capital do estado do Rio de Janeiro. Por causa do quê? Dessa revolta armada, desse conflito armado entre Marinha, né, e governo, no caso, Exército Brasileiro, tá bom? Vamos falar de alguns avanços que ocorreram em Petrópolis durante esse período. Vamos lá. Primeiro, houveram 2 surpreendentes modernidades em 1892. Por que surpreendente? Porque eram coisas que não era comum na época, tá? E aconteceu em Petrópolis. Primeiro, vamos lá, os bondes elétricos, tá? Que chegaram a Petrópolis nesse período, final do século XIX, aí, 1896, passaram a circular na cidade até 1939, quando eles deixaram de circular. Mas aí eles chegam em 1896, tá? Bondes elétricos. E aconteceu também o primeiro automóvel a subir a serra, tá? Decauville, né? Decauville, não sei como é que é a pronúncia, né? Que subiu a serra em 1902, tá? Então a gente tem ali, nesse finalzinho do século XIX, 2 grandes avanços, vamos dizer assim, 2 grandes acontecimentos em Petrópolis. Uma foi o bonde elétrico e o outro foi a subida da serra aí, feita pelo primeiro automóvel, né? Que o primeiro automóvel a subir a serra, em 1902.
O município tinha 29 mil habitantes e chegava a 35 mil no verão. Já estava recebendo energia elétrica, tá? Quando a gente fala aí dessa transição século 19 e 20, ali no início, final do 19 e 20, Petrópolis já tinha energia elétrica. Isso não era pouquíssimos municípios que tinham. Você vê a importância, né, o destaque que Petrópolis tinha, sempre teve, né, no cenário nacional, tá? Em 1916, a gente já falou mais ou menos sobre isso atrás, né? Foi criada a prefeitura municipal e o primeiro prefeito, anota aí, o primeiro prefeito de Petrópolis foi o Oswaldo Cruz, tá? E ele foi nomeado pelo então presidente da República, nesse momento, que era o Nilo Peçanha, tá? Era o Nilo Peçanha. Então, guarda essas informações aí de Petrópolis no período republicano, tá? A mudança das ruas, a revolta da Armada, Petrópolis, capital do estado do Rio, a chegada do bonde elétrico, o automóvel, a energia elétrica, né? E a instalação da prefeitura municipal feita, né, em 1916. Primeiro prefeito Oswaldo Cruz, anota, guarda, isso é muito importante. E foi nomeado por quem? Né? Não foi eleito, não era eleição direta, tá? Ele foi nomeado pelo Nilo Peçanha, tá bom? Isso é Petrópolis nessa transição de Império e República. Na nossa próxima aula a gente vai falar um pouco mais desse período republicano, tá? De alguns presidentes que foram extremamente importantes. Vamos falar de quando Petrópolis finalmente ganha o título de cidade imperial. Engraçado porque esse título não foi dado no Império, esse título foi dado na República, tá? Para você ver como Petrópolis permanece muito importante na República. Ela vai ganhar esse título de cidade imperial. A gente vai falar um pouquinho mais dessa composição de Petrópolis no século XX, para encerrar aí essa parte de história e a gente poder trabalhar alguns aspectos geográficos para você chegar muito bem preparado para a sua prova, tá bom, gente? Pessoal, então eu vou ficando por aqui, tá aí para vocês, ó, o nosso Instagram, você que gosta das nossas aulas aí, ó, tá aí para você, ó, Expresso, né, @expresso _concurso e @Prof. Joana Fernandes. Segue a gente lá no Instagram, dá essa força. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, que isso é muito importante pra gente, tá?